Olá, bem-vindos. Eu sou o professor Antônio Francisco e vocês podem encontrar um material sobre os cursos que eu ministro no meu site pantonio.wixsite.com/sítio. Hoje, nossa aula está dentro do contexto de finanças sustentáveis. Ora, o tema finanças sustentáveis, que é discutido ao longo do material, ele engloba diferentes aspectos. Na nossa aula hoje, nós vamos falar de um aspecto relacionado às finanças sustentáveis, que é a regulação. Então, a regulação seria ali aquele conjunto de normas, de regulamentos que vão fazer com que um determinado segmento ele acabe obedecendo, né? Ele tenha que obedecer um conjunto de regras estabelecido, definido por uma regulação governamental. Na nossa aula, eu vou focar como se fosse um estudo de caso, nós vamos discutir a regulação no setor do hidrogênio verde, né? Na verdade, nós vamos ver que a regulação brasileira, né, optou em definir como hidrogênio de baixo carbono. A regulação trata de um hidrogênio de baixo carbono, onde o hidrogênio verde estaria inserido. Bom, mas antes da gente entrar na regulação, como eu disse a vocês, apesar do enfoque aqui ser o hidrogênio verde, a nossa regulação trata do hidrogênio de baixo carbono, né? Então, vamos ver aqui primeiro como é que o hidrogênio, né, ele, ele vai sendo classificado, né? Bom, primeiro é importante a gente entender, né, que para produzir hidrogênio eu tenho algumas rotas possíveis. Vamos aqui nos concentrar na rota de que utiliza, né, o gás natural junto com o vapor d'água para produzir o hidrogênio, né? E aí, como derivado, a gente vai ter monóxido e dióxido de carbono. Bom, na reforma do gás natural com o vapor d'água, a gente tem como resultado o gás hidrogênio, que é o objetivo, tá? E a gente tem gases de efeito estufa. Bom, o, o hidrogênio, então, ele produzido dessa maneira, né, utilizando o gás natural, ele vai ser classificado como um hidrogênio cinza. Por quê? Porque ele está produzindo gases de efeito estufa. Só que eu tenho uma rota possível na tecnologia que é a de captura desses gases de efeito estufa. Então, se eu faço a captura desses gases, eu vou ter o hidrogênio azul. E aí a gente teria, com o hidrogênio azul, uma rota de produção de hidrogênio considerada uma rota, desde que a captura seja efetiva, uma rota de produção de hidrogênio
de baixo carbono. Bom, a gente não vai discutir aqui as técnicas associadas à captura de carbono, tá? Captura e sequestro de carbono. Mas elas existem. E aí eu, fazendo a captura, eu teria um hidrogênio azul, um hidrogênio de baixo teor de baixa emissão de carbono. Ora, agora existe uma outra rota. Essa rota, essa que eu acabei de descrever, então, seria ali, utilizando o gás natural e o vapor d'água, a rota que é considerada a chamada reforma, né, do gás natural. Que a maioria do hidrogênio produzido vem por essa rota. Bom, a gente está ganhando o espaço para uma outra rota de produção de hidrogênio que começa a se mostrar com viabilidade, né? Que é viabilidade, eu digo, econômica. Tecnicamente, essa rota ela já é conhecida. É a rota que se utiliza da eletrólise, algo que a gente conhece já há bastante tempo, onde você vai colocar energia elétrica na água e separar o hidrogênio do oxigênio numa rota eletrolítica. Existem algumas alternativas nessa rota que vêm se mostrando economicamente promissoras. E essa eletricidade que você vai usar para produção do hidrogênio, se a fonte de produção da energia elétrica utilizada na produção de hidrogênio, se ela for uma fonte renovável, como energia eólica, energia solar, aí nós começamos a produzir um hidrogênio que é denominado de hidrogênio verde. É um hidrogênio considerado verde, ou denominado de verde, escolheram a cor verde, para simbolizar a ideia de que esse hidrogênio ele não tem emissão, né? O volume, o número, a emissão de carbono associada ao ciclo de vida desse processo é baixa. E aí então nós teríamos o quê? Uma produção de hidrogênio considerado de baixo carbono por uma rota, né, eletrolítica, onde a energia elétrica utilizada poderia ser ali a energia eólica ou a energia solar. Bom, existem rotas de produção de hidrogênio, a gente tem diversos usos para o hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio ele pode ser utilizado na indústria de fertilizantes, ele pode ser utilizado na produção de aço, ele pode ser utilizado na indústria de petróleo, ele é utilizado também com células, né, de combustível em veículos. Então a gente tem aí o quê? Um potencial grande de utilização para o hidrogênio. Então, dentro da ideia de que a gente precisa fazer, né, a transição energética, o hidrogênio ganha um papel promissor nesse cenário, considerando a evolução tecnológica e as, é, a tendência de queda nos custos de produção. Mas ainda é caro você produzir hidrogênio, principalmente o hidrogênio verde. O hidrogênio pelo caminho da reforma, ele é um caminho que já é bastante utilizado e é economicamente viável. O problema dessa rota, né, é que você vai ter que investir na captura de, de gás carbônico para que você possa dizer que essa rota ela teria uma baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, e aí então eu precisaria desenvolver mais todas as abordagens de captura e sequestro de carbono. Nós vamos nos concentrar mesmo
é nessa nova rota que surge, nova no sentido econômico, né, de viabilidade, não do ponto de vista técnico, mas uma rota que vem se mostrando viável, que é a do hidrogênio verde. No entanto, eu ressalto que a escolha regulatória brasileira, ela está tratando uma escolha no âmbito de hidrogênio de de baixo carbono, certo? Então está considerando que eu tenho a captura. Bom, então lembra que a nossa aula trata de regulação. Então, se a gente está discutindo tecnologias para captura e sequestro de carbono, se eu estou discutindo a rota eletrolítica para a produção do hidrogênio, e se eu tenho um interesse de utilizar o, o hidrogênio, né? Eu já tenho diversas aplicações do hidrogênio, e se eu quero descarbonizar a, a economia, né? Então eu preciso incentivar esse desenvolvimento tecnológico, eu preciso fazer com que isso aconteça de maneira mais rápida. Como vou fazer isso se o hidrogênio vai ter que ficar competindo com um hidrogênio mais barato que é poluidor? Se vocês olharem aí, eu tenho diversas outras cores possíveis para o hidrogênio. A gente pode verificar no slide, no slide o hidrogênio preto, hidrogênio marrom. São rotas poluentes. São poluentes e provavelmente entregam um hidrogênio mais barato, né? Então, olha, mas se eu quero então descarbonizar, eu tenho que incentivar o desenvolvimento tecnológico nesse escopo, né, nesse cenário que a regulação ela entra no sentido de fazer com que uma indústria, vamos colocar assim, nascente do ponto de vista econômico, eu preciso estimular essa indústria, eu preciso fazer com que haja modificações na economia que façam com que um hidrogênio. E aí me permitam, eu vou tratar agora mais do hidrogênio verde, né? Permitam que o hidrogênio verde, ou se você preferir acompanhar como hidrogênio de baixo carbono, que essas tecnologias elas se desenvolvam. Então, para isso, a gente precisa de uma regulação. Antes de falar então da regulação do hidrogênio, uma vez que uma das aplicações aí e também, né, nós estamos falando de energia em última instância e o hidrogênio precisa na rota da eletrólise ele vai precisar de energia elétrica. Bom, um setor então vai que é importante na produção de hidrogênio é o setor elétrico. Bom, e como nós estamos falando de regulação, a gente tem que entender que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela vai desempenhar um papel relevante no processo. Então, a ANEEL, ela é responsável pela regulação é, e da geração, da transmissão e da distribuição da energia, né? Então, da energia elétrica. Então, cabe à ANEEL fiscalizar, regular e fiscalizar, né? Isso envolvendo diversos atores governamentais. E cabe à ANEEL, né, implantar as políticas e diretrizes que o governo estabelece para o setor elétrico. A ANEEL regula tarifas, enfim, a ANEEL tem uma série de atribuições dentro do setor elétrico. Bom, tratando ainda desse ambiente, né, regulatório, a gente no Brasil tem também a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, na Câmara de Comercialização de Energia, né, é, são
definidas as questões que envolvem a integração entre geração, distribuição, comercialização e os consumidores de energia. Então, quem acompanha as condições de mercado e de preços é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, ela também tem um papel relevante dentro do segmento. Então, ora, a gente está falando da ANEEL, estamos falando da CCE, como setores, entidades do setor elétrico que que desempenham um papel na regulação. E aí vocês veem que nesse aspecto a ANEEL ela recentemente aprovou a chamada de projetos, né, de hidrogênio no contexto do setor elétrico. Então a ANEEL exige, né, que uma parcela dos investimentos feitos pelos participantes aí do mercado, né, que eles, por exemplo, invistam em pesquisa e desenvolvimento. Então a ANEEL promove ali chamadas de trabalhos, ora, vamos então desenvolver trabalhos que estejam focados na questão do hidrogênio de baixo carbono, né? Assim como a CCEE também vai adotar medidas, né? Então, veja, eu disse a vocês que existe um conjunto de rotas de produção de hidrogênio. O hidrogênio verde, já por definição, ele seria um hidrogênio de baixo carbono, mas eu tenho que certificar essas coisas. Como é que eu comprovo que um determinado um produtor de hidrogênio de fato está me entregando um hidrogênio de baixo carbono, né? Então a CCE ela vai ali e sistematiza as condições de registro dos certificados de hidrogênio de baixo carbono. Uma vez que você produziu um hidrogênio, foi certificado, você registra esse hidrogênio numa câmara que regula a comercialização. Bom, além disso, né, a gente tem no Brasil o Programa Nacional de Hidrogênio. Tá? Esse Programa Nacional de Hidrogênio, ele tem ali como objetivo mapear a cadeia de valor e veja que a cadeia de valor do hidrogênio, ela é complexa, porque, como eu disse a vocês, eu tenho diversas rotas de produção é, do, do hidrogênio. E eu tenho várias aplicações do hidrogênio. Então eu tenho um caminho upstream, um caminho downstream, que é um caminho é, complexo, que precisa ser mapeado. Então ali no Programa Nacional de Hidrogênio, que foi estabelecido ali em julho de 2021, né, havia ali uma preocupação muito grande em você definir as diversas rotas de produção e de aplicação do hidrogênio. Para que isso, né? Para que você possa fazer uma avaliação definindo ali o que seria, por exemplo, baixo carbono, eu defino os mecanismos de incentivo. Então, vamos lá, nós estamos falando de finanças sustentáveis, né? Nós estamos falando de finanças verdes, é o tema ali nosso de trabalho. Então eu preciso, é, nesse ambiente, definir aspectos de tributação, onde eu possa incentivar um determinado setor, né? E veja que além da questão, digamos assim, que eu posso estabelecer a tributação diretamente ali vinculada à questão da produção, né? O REID seria aí o regime especial de incentivo para o desenvolvimento de infraestrutura. Então, o Programa Nacional de Hidrogênio vai ali buscar os mecanismos para incluir o hidrogênio nesse regime especial de incentivo. Mas a gente já tem no mercado brasileiro também uma regulação para emissão de debêntures de infraestrutura, né? Então eu tenho ali mecanismos fiscais. Vamos lembrar, né?
o que, que é a debenture? Eu tenho uma empresa, eu para fazer com que o meu projeto ele se inicie, eu preciso de dinheiro. Então, o dinheiro pode ser capital próprio, né, meu dinheiro, ou pode ser capital de terceiros, né? Então, as empresas podem, como capital de terceiros, recorrer a um empréstimo, a um banco, mas elas podem também emitir uma debênture para captar dinheiro. Então, no Programa Nacional do Hidrogênio, a ideia é que você inclua ali, que você tenha ali as debêntures de infraestrutura, incluindo o projetos que vão produzir hidrogênio, né? Então, nesse programa, né, a ideia era discutir os diversos mecanismos que eu teria para fortalecer essa cadeia, né? Porque é muito complexo. Eu falei de alguns usos do hidrogênio. Eu não estou aqui entrando em aspectos técnicos aqui, mas o hidrogênio, o transporte do hidrogênio é um tema bastante complexo, né? Então, uma vez que eu produzo o hidrogênio, eu posso, por exemplo, levá-lo para a indústria de fertilizante na produção de amônia, né? Mas eu posso querer, como eu disse, levar o hidrogênio para a produção em veículos, né, a célula de hidrogênio. Mas como é que eu transporto o hidrogênio? Eu preciso. A gente sabe que o transporte do hidrogênio vai requerer que eu tenha pressões muito elevadas para comprimir o hidrogênio e transportar. Eu tenho que discutir a questão de transporte do hidrogênio, por exemplo, via um gasoduto. Não são as mesmas condições de um gasoduto que transporta gás natural. As condições são bem diferentes. Então, o Programa Nacional de Hidrogênio ele tem ali o que se busca é mapear toda a cadeia e as dificuldades, né, aquilo que é necessário para ser desenvolvido dentro da cadeia de suprimento do hidrogênio. Então, é, onde está a demanda, né, para um hidrogênio? Por exemplo, o que, que eu poderia fazer para tentar minimizar, né, ou mitigar os riscos de transporte, ou minimizar a questão dos custos associados ao transporte do hidrogênio, né? Onde é que está a demanda por esse é, hidrogênio? Então, a discussão, né, de todos esses elementos dentro de uma economia que vamos colocar a economia do hidrogênio, que se mostra como um caminho promissor na linha de descarbonizar, esse é um caminho que precisa ser muito bem pensado. Então, eu preciso de um programa nacional do hidrogênio. Veja que o programa, né, que trata dessas questões relacionadas à inserção, né, do, do hidrogênio no mercado, porque hoje eu não tenho um mercado spot, né, um mercado à vista para o hidrogênio. Esse é um ponto que precisa ser desenvolvido. Espera-se que em algum momento apareça aí um mercado para o hidrogênio. E eu tenho que pensar também na questão relacionada à inserção, né, do Brasil no, nas cadeias internacionais. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que a Alemanha ela está apostando bastante na rota do hidrogênio verde. Por quê? Porque a Alemanha já havia optado por reduzir
o uso de energia nuclear. A Alemanha já havia também definido por tirar o carvão, né, reduzir e eliminar o carvão como fonte de geração de energia. E a Alemanha também, ela vinha investindo pesado ali nos gasodutos com a Rússia. E aí a guerra da Ucrânia mostrou que a dependência da Alemanha ao gás da Rússia, do ponto de vista estratégico, não seria um caminho viável mais. Então, um dos caminhos que a Alemanha está apostando é na rota do hidrogênio verde, né? Porque também como há o compromisso da Alemanha de descarbonização, da Europa de maneira geral, na verdade do mundo, né? Mas a Europa bastante à frente nesse processo. O, o, há um espaço aberto para discutir no âmbito de um programa nacional de hidrogênio como é que o Brasil ele pode se inserir nisso, porque veja, a gente tem disponibilidade de sol e vento, podemos então temos a energia necessária para a produção do hidrogênio, então teríamos que fazer esse hidrogênio chegar, né, na Alemanha. Estou colocando a Alemanha como exemplo, mas isso como é que eu insiro o Brasil numa rota internacional? Lembrando que o Brasil não é o único que está preocupado com essa questão, né? A gente tem vários países que estão vislumbrando no hidrogênio a possibilidade de ser um mecanismo de de comercialização de energia, né? De você estocar energia e levar para um outro país. Bom, tudo isso deve ficar cada vez mais, digamos assim, o potencial de crescimento do hidrogênio deve ser reforçado por essa tendência que a gente tem de que a gente tem que é, a, buscar ali, né, os caminhos do net zero, né, de você ter uma emissão líquida de CO2 igual a zero, isso vai impor, né, tem um preço para o CO2, né, e o hidrogênio então seria um jeito de você você tem um potencial, né, econômico para o hidrogênio por conta de uma precificação de emissão de CO2. As empresas, então, vão perceber que passa a ser custosa as rotas poluidoras e aí elas têm que migrar ali para o hidrogênio. Veja que é um tema complexo, tem várias nuances. Ora, se eu vou produzir o hidrogênio, o que seria melhor? Faz sentido, no caso brasileiro, por exemplo, eu usar hidrogênio em veículos e célula de hidrogênio? As pessoas têm percebido que para o Brasil, essa rota não seria a melhor. Mas eu, por exemplo, utilizar o hidrogênio para a indústria de fertilizante, ou usar o hidrogênio para produzir metanol, para produzir amônia, o hidrogênio no caminho dos fertilizantes, enfim, tudo isso faz parte de discussões que estão no âmbito de um programa nacional do hidrogênio. Bom, as pessoas perguntam, né? A gente no, no nosso site a gente discute também um outro tema, né? Que é o tema de biocombustíveis. A gente tem lá uma discussão sobre os, os créditos de descarbonização dos CBIOS, né? Que o que é isso, né? Isso é quando você tem ali a produção de um biocombustível certificado, né? Você tem, por exemplo, a produção de um etanol ou de um biodiesel. Eu sou um produtor e eu certifico essa minha produção, eu tenho então direito a um certificado e você tem ali uma regulação associada, né,
ao uso dos combustíveis, onde se impõe a, às distribuidoras de combustíveis que elas comprem, né, adquiram, elas têm um volume lá de emissões de CO2 associadas à venda dos combustíveis e e essas emissões elas são reduzidas, né, ao longo dos anos e elas são obrigadas, as distribuidoras de combustíveis são obrigadas a comprarem os certificados de biocombustíveis. Então, como existem rotas de produção de hidrogênio via o biogás, né? Seria uma rota, o, o, a- o mercado que está associado ao hidrogênio discute, poxa, será que teria espaço então da inserção do ponto de vista regulatório, né? Que tal então a gente pensar em algum mecanismo dentre as rotas de hidrogênio, quais seriam aquelas rotas em que a gente poderia inseri-lo dentro do mercado de CBIOS? Eu digo isso para vocês perceberem que a questão ela é complexa, né? Então essa ideia de discussão do, do, do hidrogênio ser inserido na regulação dos CBIOS é uma proposição de um conjunto de atores de mercado, né, que se definem como Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável, né, em que eles apresentaram essa proposta para que ela fosse pensada do ponto de vista regulatório. Bom, é, o, um outro tema, né, do ponto de vista regulatório que tem caminhado, e a gente discute isso também no nosso tema de finanças sustentáveis, na nossa área de finanças sustentáveis, é o mercado de carbono, né? Então, como que o hidrogênio vai se inserir, né, no mercado do mercado de carbono? Então, para isso eu preciso ter um mercado regulado. No Brasil, a gente ainda tem o mercado voluntário, a gente também vai numa aula discutir ali os aspectos regulatórios aí relacionados ao mercado de carbono no Brasil, mas nessa discussão, tá, do mercado de carbono, com certeza o hidrogênio vai ter um espaço, uma vez que você certifica o hidrogênio como hidrogênio de baixo carbono, né? A ideia então seria de você verificar qual é o volume de CO2 que está deixando de ser emitido quando você implanta um projeto de hidrogênio. Vamos quantificar essa redução de emissões e isso me daria ao produtor, né, do hidrogênio verde, novamente ressalva, né, o hidrogênio de baixo carbono, daria a esse produtor o direito de comercializar, né, de vender um crédito de carbono, desde que a gente sabe que um crédito de carbono equivale, né, a uma tonelada de CO2 que deixa de CO2 equivalente que deixa de ser emitido na atmosfera. Então, o pessoal do Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável, eles cobram que o hidrogênio tenha um papel aí dentro do mercado de carbono. Bom, veja que falando, né, de regulação, no Brasil, o, o, o Proinfa, né, que foi um programa de incentivo às fontes renováveis, o Proinfa ele teve um peso muito importante no desenvolvimento da indústria eólica, né, e da indústria de painéis solares
dos painéis fotovoltaicos. É, o, o Proinfa, um programa que gerou ali as condições, é, as regras, né, para o financiamento desses projetos. Foram feitos vários leilões de energia, né, que envolveu a, toda as entidades ali do setor, como a ANEEL, a CCEE, que, que foram envolvidas aí no desenvolvimento, né, da indústria eólica e nas aplicações eólica e solar no Brasil. Então, uma coisa que há espaço, então, do ponto de vista ainda de regulação, uma vez que nós vamos usar, né, o, a ideia de usar o hidrogênio verde é a ideia associada ao uso de energia renovável, né? A pergunta que fica é qual é o espaço que se tem ainda de um Proinfo, de uma regulação similar que permita que você continue, né, desenvolvendo a indústria eólica e solar no âmbito da produção de hidrogênio, né, como insumos para como uma energia ali no upstream da produção do hidrogênio. Quais seriam as regras, então, que poderiam permitir que do ponto de vista regulatório, fomentassem o desenvolvimento aí do hidrogênio? Veja que outra entidade, né, que tem um papel importante nesse cenário é a empresa de pesquisa energética, né? Então, a EPE lançou recentemente aí, né, uma nota técnica que trata das estratégias para a consolidação do hidrogênio. Então, você veja que nós temos um conjunto de atores no mercado, como a ANEEL, a CCEE, a empresa de pesquisa energética, é, o, o Proinfa hoje, voltando aqui um slide, ele está dentro, né, está sendo gerenciado pela Empresa Brasileira de Participação em Energia Nuclear e Binacional. Então, você tem um conjunto de atores que influenciam o, o mercado. Então, do ponto de vista regulatório, a ideia é que eu crie condições para que a cadeia de suprimentos, né, do hidrogênio, a cadeia que vai lá do upstream ao downstream, da cadeia de produção, que isso se desenvolva, né? Bom, tudo isso então para a gente chegar na seguinte situação, né? Nós estamos vendo que há um projeto de lei sendo discutido no Congresso que trata do hidrogênio. Então, se vocês percebem aqui logo na ementa, né, institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Bom, é importante que se veja o seguinte, isso é um projeto de lei, né? Então, o que a gente vai discutir aqui não tá fechado, né? Então, isso não é ainda uma lei, né? Então, provavelmente, quando essa aula for vista, nós estamos aqui em 2024, né? Essa aula, em meados de 2024, a lei não foi aprovada ainda, mais à frente, talvez o que a gente discuta aqui não seja exatamente a configuração é, final. Mas tratando então de regulação, hoje esse PL 2308, ele é o PL que trata do hidrogênio. E, como eu disse a vocês, o PL trata do hidrogênio de baixa emissão de carbono, né? Então ele vai dispor, né, sobre a política nacional de hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, veja que um dos princípios que está sendo colocados na lei é a da neutralidade tecnológica na definição dos incentivos. Bom, o que
provavelmente os reguladores, né, os legisladores, no caso, os legisladores estão pensando do ponto de vista de regulação aí do hidrogênio, o que seria essa neutralidade tecnológica? É não privilegiar um caminho em detrimento de outro. Eu falei para vocês, olha, eu tenho ali o caminho da reforma do vapor, né? Oh, desculpa, reforma do gás natural usando vapor d'água, né, e vapor d'água, né? Só que, e essa do ponto de vista econômico é mais barata, só que eu tenho que capturar, né? E aí isso encarece um pouco a rota. E aí eu vou privilegiar então a rota, vou fazer uma escolha e privilegiar a eletrólise. Então a lei está colocando aqui, quer dizer, o projeto, né? O caminho de, não, eu quero ter vou respeitar a neutralidade tecnológica. Então o que vai valer mesmo é se o hidrogênio for considerado de baixa emissão de carbono. E a ideia então é que o hidrogênio seja inserido na matriz energética brasileira. E veja que aí surge a ideia de competitivo, né? Evidentemente que para ser competitivo, hoje a rota eletrolítica ela precisa de incentivo. Isso vai acabar aparecendo mais à frente aí. Pelo menos hoje a rota eletrolítica ainda precisa de incentivo. Bom, a lei vai lá tendo como princípio ter a previsibilidade na formulação dos regulamentos, né? Como eu disse a vocês, é complexa a infraestrutura relacionada ao hidrogênio, né? Então, o aproveitamento racional da infraestrutura, muita gente discute, né, se para o Brasil seria racional eu incentivar os veículos a célula de hidrogênio, pelo menos os veículos leves, parece que a ideia é que não, né? Já veículos pesados, talvez. Então, há que se discutir para cada uma das aplicações o uso racional, né? Por exemplo, não faz sentido eu produzir hidrogênio para querer gerar energia elétrica, né? Para isso, eu não utilizaria uma fonte eólica, uma fonte solar para gerar eletricidade, para separar hidrogênio do oxigênio, para depois usar o hidrogênio para produzir energia elétrica. Não é racional isso, né? E aí o fomento à pesquisa e desenvolvimento. Como eu já descrevi para vocês, são muitas as possibilidades de uso, são rotas distintas, então há espaço aí para pesquisa e desenvolvimento. Bom, uma coisa que se coloca no projeto de lei é a ideia de que, olha, para eu considerar baixa emissão de carbono, eu tenho que olhar para todo o ciclo de vida, né, do processo. Então, na análise do ciclo de vida, né, eu vou considerar todos os insumos e todas as aplicações que vão aparecer lá na frente para tentar chegar à conclusão de que não, aquele caminho, aquele hidrogênio de fato é um hidrogênio de baixo carbono. A gente não fala em olhar para as emissões de gases de efeito estufa, né, o GE, apenas na produção do, do hidrogênio. A gente tem que olhar para toda a cadeia e para todo o ciclo de vida do produto, né? Eu preciso, então, né, desenvolver ali aquilo que seria a cadeia de custódia. Então, o projeto de lei está preocupado em que o hidrogênio que seja produzido ele seja rastreável, né? Então, eu possa dizer, olha, esse hidrogênio aqui foi produzido em tal região, esse hidrogênio foi produzido usando a fonte de energia elétrica eólica, ou foi utilizando a fonte de hidrogênio, a fonte de energia elétrica solar, é, ele foi pressurizado, ele foi transportado, tá? De que maneira ele foi transportado? Ele foi convertido em amônia, foi transportado, ou ele foi pressurizado e simplesmente transportado. Então, eu preciso ter uma cadeia de custódia, né? Eu preciso definir, então, quem foram os carregadores de hidrogênio, né? Então, por exemplo, a amônia como um carregador de hidrogênio. Eu produzo hidrogênio, como eu disse a vocês, para eu transportar pressurizado é muita pressão,
eu tenho que pressurizar bastante, né, o hidrogênio. Então, talvez seja melhor eu fazer esse transporte, né, usando um carreador de hidrogênio. Eu posso usar a amônia, né? Então, enfim, eu preciso definir todos esses, tanto a cadeia de custódia, quem foram os carreadores, onde foi produzido. Bom, e olhar para o ciclo de vida, o volume de GEE que está deixando-se de emitir, né, por conta do uso desse hidrogênio. E aí a gente vai ver que eu, em algum momento, vou poder, se ele hidrogênio for um hidrogênio de baixo carbono, para que ele caia no escopo dessa lei, eu vou ter que certificá-lo, né? Então eu vou ter que passar por um conjunto de procedimentos, vou ter que definir empresas que vão ser certificadoras e que vão certificar aquele meu hidrogênio como um hidrogênio é, de baixo carbono, que vai ser então um documento, né? Passou por uma empresa certificadora, foi emitido um documento, então o dono daquele hidrogênio vai poder vender o hidrogênio num determinado mercado como um hidrogênio de baixo carbono. Mais do que isso, né? Uma vez certificado, ele vai poder fazer uso dos benefícios que serão dados do ponto de vista regulatório para o hidrogênio de baixo carbono, como, por exemplo, o fomento ao investimento, por exemplo, a emissão das debêntures, né? Eu tenho que garantir que o, se eu colocar como requisito que precisa ser certificado como hidrogênio de baixo carbono para que eu possa ali ter os incentivos de uma debênture incentivada, o certificado seria um passo importante, né? Então, as empresas, né, que vão ser certificadoras, elas têm que passar por um processo de credenciamento, né? Então, quem vai atestar ali que, olha, quem vai dar o selo de hidrogênio de baixo carbono, ele vai ter que passar por a empresa vai precisar passar por um credenciamento. Veja que nós já estamos falando aí, né, que a regulação vai acabar gerando negócios, né, surgimento de empresas para certificação, surgimento de empresas para credenciamento, né, as acreditadoras, que seriam qualificadas para que elas pudessem certificar empresas, né, que emitiriam os certificados de hidrogênio. Bom, o hidrogênio de baixo carbono, né, seria aquele hidrogênio, né, de maneira bem objetiva, em que dentro do seu ciclo de vida ele estivesse vinculado a uma emissão de, no máximo, 4 quilos de CO2 equivalente quilograma de hidrogênio produzido, né? Então, uma emissão baixa de CO2 por quilo de hidrogênio. Bom, já o hidrogênio renovável, que é esse que eu vim chamando de hidrogênio verde, né, que é ali o do solar, eólica, o hidrogênio vindo de fonte renovável seria o hidrogênio renovável seria aquele que viesse de fontes que são consideradas renováveis, né? Então, energia solar, eólica, hidráulica, biomassa, biogás, enfim, as diversas fontes que são consideradas renováveis. Então, esse hidrogênio, seja o hidrogênio de baixa emissão, uma vez que ele se enquadre, né, como hidrogênio de baixa emissão de carbono, com emissão abaixo de 4 kg de CO2 por quilo de hidrogênio, eu estariam cobertos pelo projeto, pelos incentivos, né, que vão surgir do projeto. Bom, então a gente, dentro do projeto, né, eu estabeleço então uma política nacional do hidrogênio de baixa emissão de carbono. E dentro dessa política nós vamos ter o Programa Nacional do Hidrogênio, a gente já viu, né? O PNH2 já, já existe. Então o projeto de lei está colocando o PNH2
dentro desse guarda-chuva regulatório. O Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de baixa emissão de carbono, né, o PHBC. O outro instrumento da política seriam os certificados do hidrogênio de baixa emissão. Um outro instrumento muito importante, que está sendo colocado no PL do hidrogênio, é o REHIDRO, né? Então, é o Regime Especial de Incentivo para a Produção do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Então, essa é uma definição importante que vem junto aí com o PL, né? Então, espera-se, né, que dentro dessa política nacional do hidrogênio haja uma integração entre setor público e privado para desenvolvimento de pesquisas, né, que façam com que a gente tenha um hidrogênio competitivo. E para isso a gente vai ter também, né, provavelmente ao longo aí de um caminho de transição, incentivos fiscais até que se consiga, né, até que se chegue a um preço de hidrogênio que seja um preço de fato competitivo com outras fontes de energia. O projeto de lei estabelece ainda, né, que cabe ao Ministério das Minas e Energia, que é o órgão da administração pública federal que é responsável pela condução da política energética, ele deve propor ao Conselho Nacional de Políticas Energéticas os parâmetros técnicos e econômicos para a elaboração da política nacional do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, veja que na lei, você vai ter o estabelecimento ali, né? Você tem um órgão que é o responsável pela condução da política energética no país. Ele estabelece os parâmetros para um Conselho Nacional de Políticas que esses parâmetros sejam utilizados na formulação da política nacional do hidrogênio de baixa emissão de carbono, né? A lei também estabelece ali, né, as competências ali do PNH2. Então, o PNH2, é, o CNPE vai estabelecer as diretrizes, né, e, e aí o PNH2, que é o programa do hidrogênio, vai ter aderência aí com a política nacional de hidrogênio de baixa emissão de carbono. Bom, e aí vamos para o Sistema Brasileiro de Certificação, né, do hidrogênio. A gente já definiu lá, né, o projeto já apresentou ali as definições, então, do que é a certificação, né? E veja que a ideia de você gerar a certificação do hidrogênio de baixa emissão, né, é fazer com que, promover, né, o desenvolvimento dessa indústria, né, de hidrogênio de baixa emissão. O certificado vai ser emitido e ele vai informar o volume de emissões relativas àquela cadeia, né, de, do hidrogênio. Veja que eu preciso estabelecer um padrão, né? As emissões seriam as emissões de gás de efeito estufa, né? Baseado ali, como eu já havia comentado, no ciclo de vida do hidrogênio. Bom, e aí a gente vai para o REHIDRO, né? Então, a lei estabelece um espaço ali para o regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono. E esse regime, né, especial de incentivos vai estabelecer ali algumas um conjunto, né, de incentivos. Mas para que uma empresa ela que produz hidrogênio, para que ela possa fazer uso, né, dos incentivos do REHIDRO, né,
ela tem que comprovar que utilizou bens e serviços de origem nacional no processo de produção do hidrogênio, que ela tem investimentos mínimos em pesquisa e desenvolvimento e inovação, e, e um percentual máximo de hidrogênio para exportação. E aí, então, a lei, né, o projeto está estabelecendo, né, que pessoas jurídicas, né, que num prazo de 5 anos contados da data da publicação da lei, se habilitem para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, seriam empresas que seriam beneficiárias do REHIDRO. Vamos só reforçar o aspecto de que isso tudo é uma regulação que, que vai se desdobrar, né, assim que essa lei for ela, ela for aprovada, né, e sancionada. O REHIDRO, né, ele vai permitir, quer dizer, quem seriam as empresas que seriam beneficiárias, né, do uso do REHIDRO? Seriam aquelas empresas que exercem atividades, né? É claro que aquelas empresas que produzem, né? E as empresas que são responsáveis por ar-condicionamento, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Lembrando que por que a lei está colocando todas essas atividades? Porque, como eu já apresentei, é complexa a cadeia, né, de, de produção e de uso, né, do hidrogênio. As empresas que dediquem-se à geração de energia elétrica renovável para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono também estão aí credenciadas como beneficiárias do REHIDRO. Empresas que produzem também biogás ou biometano para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono também seriam empresas que é, poderiam fazer uso do REHIDRO. As empresas que são ali optantes do simples, né, elas não poderiam aderir ao REHIDRO. Tá? Há também a possibilidade, né, de ingresso no REHIDRO de empresas que já têm alguns incentivos, né, que estão em zonas de processamento de exportação. E é importante que os beneficiários, né, do REHIDRO eles apliquem um percentual, né, mínimo em projetos de desenvolvimento sustentável para a transição energética. Bom, o que o REHIDRO, né, tá, na verdade estão se criando ali, né, um determinado programa que está sendo denominado de REHIDRO, né, e os beneficiários do REHIDRO, né, eles vão poder fazer uso de benefícios fiscais no âmbito do REID, né, que eu já havia comentado, Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura. E aí ali você vê que dentro do REID, né, eles vão ser isentos de PIS, PASEP e COFINS. O, o pessoal que tiver, então, no guarda-chuva, as empresas que tiverem no guarda-chuva do REHIDRO, também poderão ter como benefício, né, a possibilidade de emitir as debêntures incentivadas. Tá? E aí, o que tem ali nessas debêntures? Né? Você tem aqui, elas têm um 0%, né, de incidência de imposto de renda para pessoas físicas que comprem essas debêntures, né? E 15% quando for para pessoa jurídica. O, esse programa, então, agora, o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, né? Ele já é, sim, um programa agora
específico ali contábil para montar ali os recursos, né, para que você tenha ali, né, na a transição energética que envolve o uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, o PHBC, né, ele vai ter como dotação estabelecida numa lei orçamentária da União. Tá? Então, são créditos que vão montar o programa do PHBC, o Programa de Hidrogênio de Baixo Carbono. Outros recursos que venham de convênios, né, que sejam celebrados pela União, Estados, distritos, doações internacionais que possam entrar e empréstimos de instituições financeiras, né? Seriam fontes de recurso para aplicação no âmbito do programa de hidrogênio de baixo carbono. Também reversão de saldos da União não aplicados em exercícios anteriores, né? Percentual de lucro, né, de agência financeira de fomento, vai ser também fonte de recursos. O programa vai aplicar o dinheiro, né? Então, aplicando o dinheiro, ele também tem ali os resultados dessas aplicações financeiras são fontes de recursos e qualquer outros recursos extraordinários ou que sejam destinados em lei para o PHBC seriam fontes do programa de baixo carbono, do hidrogênio de baixo carbono. E também, né, o PHBC pode contar com a subvenção econômica na comercialização de hidrogênio de baixa emissão de carbono e dos seus derivados, né, incentivos fiscais, subvenção econômica. Bom, enfim, esse é um conjunto de elementos. A gente viu aqui, né? Eu tenho um conjunto de atores, eu tenho um projeto de lei que está sendo ali gestado no Congresso, já está em fase quase que final, né? E isso tudo vai criar as condições para o desenvolvimento, né? Para o da regulação no setor de hidrogênio. Então, qual que é a importância disso tudo? Veja que nós estamos falando de finanças sustentáveis, né? Então, no âmbito das finanças sustentáveis, é preciso de regras bem estabelecidas e como, nesse exemplo específico, né, do hidrogênio, que apesar de tecnologia ser conhecida, é uma tecnologia em desenvolvimento, eu preciso criar os mecanismos regulatórios que permitam que todo, toda uma indústria, toda uma cadeia de suprimento, ela aflore, né? E do ponto de vista econômico, crie um ambiente competitivo que possa substituir as fontes que não são consideradas renováveis. Então, a gente espera que todo esse esforço que ele continue, né, que ele de fato esse esforço de leis e regulamentos ele seja eficiente ao ponto de fazer com que a, esse mercado floresça para o hidrogênio. É isso então que eu tinha para essa aula. A gente se vê aí em novos encontros no âmbito das finanças aí sustentáveis e se vocês forem ao site que eu apresentei no começo da aula, a gente tem ali várias discussões no campo de finanças e de economia gerencial que estão material e videoaulas estão disponíveis no site. Um abraço a todos.